Então o que a gente precisa entender é que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de fé. Fala comigo, de fé. Nós nos relacionamos com o Senhor pela fé. E tudo é uma questão de fé. Amém? Quando em Hebreus capítulo 11, 6 diz: sem fé é impossível. Fala comigo, impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha aí, você pode dividir esse versículo em três partes. Sem fé é impossível agradar a Deus. A quem você está agradando? A Deus, ou os homens, ou o diabo? Então, relacionamento de fé, primeira parte: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Você precisa crer na existência de Deus. Você se aproxima de Deus. Quando você crê que Deus existe, você deu um passo para ser liberto de todos os vícios da tua vida. Se você crê que Deus existe, e que Ele é onipresente, está em todos os lugares, que Ele é onisciente, que sonda os seus pensamentos, e que Ele é onipresente, o Deus Todo-Poderoso, pode ter certeza que você vai ter vergonha de ficar diante de uma tela de celular ou de computador vendo pornografia. Você pegaria a sua criança, você homem, você papai, você pegaria a sua filha, adolescente ou moça, para sentar ao seu lado para assistir pornografia com você? Você faria isso? Você mamãe, você pegaria o seu filho, sentaria ele numa cadeira ao seu lado para assistir pornografia com ele? Você faria isso? Faria isso, mamãe? E você, filha, você, moça, você, rapaz, você convidaria o seu pai e a sua mãe para sentar num sofá ao teu lado para assistir pornografia com você? Você faria isso? Hein, rapaz? Hein, moça? Hein, menino? Hein, menina? Você faria isso? Então por que você está convidando Deus para sentar ao teu lado para assistir pornografia com você? Então, a partir do momento em que você crê que Deus existe e que Ele é real e que Ele está com você, você será envergonhado por dentro. E essa vergonha que estará dentro de você vai te dar forças para você jamais fazer aquilo que ofende a santidade de Deus. Vocês não estão entendendo? Esse é o passo para você fazer. Porque você está entendendo que... Porque, por exemplo, você cometeria algum delito vendo uma câmera te filmando? Entraria dentro do supermercado, pegaria uma barra de chocolate, colocava dentro do calção, vendo um monte de câmera te filmando? Sempre as pessoas gostam de fazer as coisas às escondidas. O adultério que entrou dentro das igrejas, o adultério, traição, cônjuges traindo um ao outro, a prática do homossexualismo, pessoas metendo a mão nos dízimos da igreja, nas ofertas da igreja dos irmãos. O que está acontecendo? Perderam a fé, não creem mais na presença de Deus, é algo que se tornou mecânico, automático, perderam a vergonha. Se você tiver pelo menos, se você passar a crer na presença de Deus, que Deus é real na tua vida, quando você estiver sozinho, no trânsito, dentro de um ônibus, no terminal de ônibus, ou na praia, ou num clube, em um casamento, em um aniversário, ou em um churrasco, ou viajando em outra cidade, em outro lugar, e quando passar uma mulher que chame a atenção, que Satanás está usando para prender os teus olhos, o que você vai fazer? Você vai virar o rosto e vai falar: está repreendido o Senhor. Você não vai ficar cobiçando, porque a partir do momento que você ficar olhando e cobiçando, desejando, Jesus Cristo diz que você já adulterou, já pecou. Então, esse versículo 6 de Hebreus capítulo 11, aí tem uma promessa tremenda, extraordinária, que todo mundo gosta.
Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa. Fala comigo, o meu Deus recompensa. Ele te recompensará. Eu estou com um versículo, um texto que eu preguei ontem, ele ainda não consegui memorizar, mas eu estou buscando, e eu chego lá, se Deus quiser, no Salmo 18, eu li ontem na oração, no Salmo 18, versos 20 e 24, isso está queimando dentro de mim. Que texto lindo, que texto maravilhoso. E isso nasceu preparando uma palavra. Diz assim: o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Vocês não entenderam? Conforme a pureza das minhas mãos, o Senhor recompensou-me. O que está dizendo lá em Hebreus 11:6? Ele te recompensará. Aí no versículo 21, aí diz: pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, fuja da impiedade, afastando-me, pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. 22, todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos, não me desviei dos seus ensinamentos, da sua palavra, da autoridade da sua palavra. Verso 23, tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de praticar o mal, verso 24, por isso, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Quantos querem ser prósperos na sua vida? Quantos querem que a prosperidade faça parte da tua vida, da tua casa, da tua família? Levanta a sua mão, dê uma glória a Deus. Aleluia. Então eu não estou apenas me referindo à prosperidade financeira, mas em todas as áreas da sua vida. Então Deus, Ele nos recompensa. O que foi que Deus falou para Abraão em Gênesis 17:1? Ande na minha presença e ser perfeito, ande na minha presença e seja íntegro, ande na minha presença e seja reto, ande na minha presença, em outras palavras diz, glorifique o meu nome com a tua própria vida. Que o meu nome seja glorificado por meio do teu caráter, que o meu nome seja glorificado por meio da tua atitude, que o meu nome seja honrado e glorificado por tua vida. Seja luz, seja aquilo que você nasceu para ser. Nós nascemos para ser luz. Quer ver? Preste atenção, isso eu meditei ontem, quando eu ouvi um documentário e disse, e a mulher foi levada para dar à luz. Aí eu ouvi aquilo e falei, a mulher foi levada para dar à luz. Interessante. A mulher que está gestante, grávida, quando ela vai para a maternidade, ela vai para fazer o quê? Dar à luz. E quem é a luz? Vocês não entenderam nada? Que cabeça é essa aí? Quanto que é 1 mais 1? A mulher foi na maternidade para dar à luz. Ela deu à luz a quem? O filho ou a filha. Então você nasceu para ser luz. Você nasceu para ser luz. Nós nascemos para ser luz dessa terra, amém? Nós nascemos para ser luz dessa terra. Só que aí no percorrer da vida, os pais, por falta de sabedoria, não ensinou os filhos a andar no caminho da luz, mas ensinou os filhos a andar no caminho das trevas, sendo um mau exemplo dentro de casa, sendo um mau exemplo como pai, sendo um mau exemplo como mãe, sendo um mau exemplo como cidadão, sendo um mau exemplo como uma pessoa da igreja, sendo um mau exemplo como pastor, sendo um mau exemplo como levita, sendo um mau exemplo como um obreiro da obra de Deus, sendo um mau exemplo, o filho também será um mau exemplo. E assim a humanidade, ela andou a passos largos para ir para esse abismo, mas Deus nos amou, e aquilo que foi apagado, através do Filho Jesus Cristo, Ele veio para reacender novamente. João 8:12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quantos têm a luz da vida? Fala, eu tenho a luz da vida. Levanta a tua mão e declara, eu tenho a luz da vida. Fala, eu tenho a luz de Deus em mim. Então tudo isso é uma questão de fé.
Nós fomos chamados para viver como Abraão. Abraão foi chamado e caminhou na fé. Nós também andamos por fé. Abraão foi justificado pela fé. Aqueles que viviam no mundo, no pecado, na transgressão deste mundo, também quando creem em Jesus Cristo e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, também são justificados, também são remidos, são santificados, são feitos filhos de Deus e cheios do Espírito Santo. E recebe uma autoridade de Deus. É isso que nós precisamos aplicar na nossa vida, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa fazer parte da nossa vida. A palavra do Senhor tem que estar entranhada em nossas vidas. Ela precisa falar através de nós. Nós temos que ser uma carta lida. Nós temos que nos submeter, nos sujeitar às Sagradas Escrituras, mesmo que isso acarrete consequências. Hoje uma senadora pediu a prisão do pastor André Valadão. Está o maior debate lá em Brasília, porque o André Valadão, ele pregou a palavra de Deus. Pregou a palavra de Deus, falando das coisas de Deus. E como foi no tempo de Noé. Só que o ímpio não entende as Sagradas Escrituras. Mas esse movimento que está aí no poder, eles odeiam as Sagradas Escrituras, odeiam a família. Então agora eles estão partindo para tudo. E elegeram o primeiro pastor a ser perseguido. Então o primeiro pastor no Brasil a ser perseguido de forma descarada foi o pastor André Valadão. Por que será? Tudo bem que lá atrás, 2022, ele se posicionou como qualquer cidadão pode se posicionar em quem queira votar, é um direito de qualquer um, sim ou não? Só que no Brasil parece que hoje você tem que viver só de um lado. Porque se você for do outro lado, então você agora virou um alvo. Então André Valadão virou um alvo, é o primeiro. Agora, quantos crentes entraram na outra linha e não deram credibilidade naquilo que poderia vir para o Brasil? Porque teve pessoas que disseram por aí que ama, por exemplo, o comunismo. Se você estudar o que é o comunismo, tem um livro, você que quer estudar, chama-se o livro negro do comunismo. Procure estudar quem foi o pai do comunismo, como ele entrou no mundo, o que o comunismo fez. Comunismo, socialismo, vai na Eslovênia, vai na Bósnia, vai naqueles países que foram dominados pela União Soviética e pergunta para eles o que eles acham do socialismo e do comunismo. Vai na Geórgia, vai na Ucrânia, vai na Armênia, vai na Eslovênia, vai em todos aqueles países e perguntam para eles o que eles acham disso. Eles se orgulhavam e diziam: no nosso império não tem uma igreja de pé sequer. Então o movimento comunista soviético, eles destruíram todas as igrejas cristãs, sinagogas de judeus, templos islâmicos também, todos, eles destruíram todos, porque o comunismo ele não crê em Deus. Eles são literalmente a prática do ateísmo. Então, quando chegam no poder e se estabelecem no poder, uma das primeiras coisas que querem fazer é atacar a igreja. Os que pregam, os que ensinam a palavra do Senhor, são seus alvos. Só que nós sabemos que não é uma questão pessoal, é uma luta travada no mundo espiritual. Satanás, ele usa os seus aqui na terra, ele usa. Então hoje eu vi o pastor Marcos Feliciano defendendo o pastor André Valadão, quando uma deputada subiu lá no parlamento para fazer fake news, contar mentira, que era uma fake news, uma inversão, deturparam a fala do pastor, para querer acusar e pedir a prisão dele, usam da mentira e do engano. Isso é uma tática de quem? Do diabo. João 8,44. Então nós como igreja temos que saber disso, que nos submetermos e nos sujeitarmos às Sagradas Escrituras e pregarmos a verdade pode ter consequências também. Só que nós não nos importamos com isso, porque aqueles que se permitem ser usados pelo diabo para fazer um mal contra um cristão, ele também, o tempo para ele também vai passar, e o tempo vai passar para todos.
Só que todos vão chegar diante de Deus, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos prestarão conta daquilo que fizeram com o seu próprio corpo, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer seja boas, quer seja más. Então Deus nos chamou, isto é, a igreja, a eclésia, chamados para fora. Deus nos tirou do mundo para nós darmos bons testemunhos nessa terra e vivermos para a glória dele, independente de circunstâncias e consequências.